Oi pessoal, nossa aula de ciências de hoje vai ser sobre cadeia alimentar. Vocês lembram que na semana passada a professora pediu para que vocês pesquisassem sobre esse assunto e elaborassem um conceito, ou seja, vocês deveriam pesquisar o que era uma cadeia alimentar. Então hoje eu vou explicar para vocês e dar alguns exemplos. Antes da gente dizer o que é uma cadeia alimentar, é importante que a gente saiba quem participa dessa cadeia alimentar. O primeiro grupo são os chamados produtores. Como o próprio nome diz, são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Sempre quando vocês pensarem em produtores, pensem nas plantas. As plantas que estão no meio da natureza, elas não precisam que ninguém faça o alimento para elas sobreviverem. Elas usam a luz do sol, a água da chuva e assim por diante. Então, elas são sempre as produtoras. Depois dos produtores, entra na cadeia alimentar o nosso grupo e o grupo da maioria dos animais, que são os chamados consumidores, que são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e que por isso precisam se alimentar de outros seres vivos, como nós. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. Se a gente parar de se alimentar, a gente vai morrer. Depois dos produtores e dos consumidores, entram os decompositores, que são os fungos e as bactérias que realizam a decomposição dos demais seres vivos. O que isso significa? Quando, por exemplo, um animal morre, entram em ação os fungos e as bactérias que vão comendo aqueles restos dos animais e se alimentando disso. Então, nós temos os três grupos: produtores, as plantas, consumidores, nós e a maioria dos animais, e os decompositores, fungos e bactérias. Aí sim, a cadeia alimentar, que é formada por aqueles três grupos, produtores, consumidores e decompositores, representa uma sequência de seres vivos na qual um serve de alimento para o outro. Vocês, quando a professora mostrar a próxima imagem, vocês vão entender. Olha só, por que a gente diz que cadeia alimentar é uma sequência? Porque ela sempre vai começar com o produtor, que é a planta, e ela vai passando pelos consumidores. Aqui não apareceu o decompositor, que são os fungos e as bactérias. Mas eu quero que vocês vejam, olha as setinhas. Ela é uma sequência, a planta não vai estar aqui no meio e aqui vai estar o gavião. Não, é uma sequência, como se fosse uma fila. Começa então com o produtor, que é a planta, que ela produz o próprio alimento dela. Depois vem o grilo, que come a plantinha, o sapo, que vai comer o grilo, a cobra, que vai comer o sapo, e por fim o gavião, que vai comer essa cobra. Então, vendo como um serve de alimento para o outro, mais um exemplo para vocês. Começou com a plantinha, passou pelo rato, cobra e terminou novamente com uma ave. Gente, esses são exemplos bem simples, só para a gente começar a falar sobre esse assunto, porque como a gente não está na sala de aula, a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim, mas eu quero que vocês entendam hoje isso, que cadeia alimentar é uma sequência que tem o decompositor, que vai estar sempre no final, o produtor e os consumidores. Se vocês fossem para montar uma cadeia alimentar, que animais vocês colocariam? Que tipo de produtor vocês colocariam? Essa vai ser a atividade. Até a próxima semana!